Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. Eu tenho certeza que tem resposta de Deus para o seu coração hoje. E para mim é uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Talvez você chegou até aqui e são tantas as aflições que parece que não tem saída, não tem solução para essa situação que você está vivendo. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Salmos 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus está dizendo nesta manhã, tem saída para essa situação que você está vivendo. Tem resposta de Deus para essa situação que você está vivendo. Então fique conosco, junte toda a família e vamos juntos assistir agora esta mensagem com o pastor Rosival Molina. Tenho certeza que você vai ser abençoado por essa palavra. Eu volto daqui a pouquinho. Êxodo 3, nós vamos ler do 1 ao verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Irmãos, Deus quer falar ao seu coração. A Bíblia nos mostra aqui no livro de Êxodo, e a palavra Êxodo quer dizer saída. A palavra Êxodo quer dizer saída, e eu quero profetizar na sua vida que Deus tem uma saída para a sua vida. Deus tem êxodo para você. Deus tem êxodo para a sua família. Essa situação que te aflige, êxodo para você. Deus tem uma saída, porque nós servimos a um Deus que coloca saída onde não tem saída, coloca porta onde não tem porta. Então servimos a um Deus que coloca saída onde não tem saída. Moisés estava ali no deserto, e ele achava que não sairia daquele deserto. A Bíblia nos conta que ele cresceu no palácio, a sua mãe biológica o colocou num cesto, ele foi achado pela filha de Faraó, e ele cresceu no Egito, aprendendo a cultura do Egito, aprendendo as línguas do Egito, os costumes, a alimentação do Egito, mas com um coração de hebreu, com um coração de homem que servia ao Senhor. A Bíblia nos diz que numa determinada ocasião, ele então tem que defender um hebreu, e a Bíblia diz que ele mata um egípcio, e após isso ele tem que sair do Egito e vai para o deserto. Talvez na cabeça dele ele achou que nunca sairia daquele deserto. Ele deixou de ser príncipe no palácio para ser pastor no deserto. Deixou de ser príncipe com as honrarias do palácio para cuidar de ovelhas no deserto.
Quero te dizer, irmãos, que este deserto que talvez você esteja passando não é o seu cemitério. Você não vai morrer aí. Isso é a sua faculdade. Você vai crescer, você vai se desenvolver e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós aprendemos mais como pastor no deserto do que como príncipe no palácio. No deserto, como pastor, você aprende a cuidar de pessoas, a cuidar de vidas, a renunciar à tua vida em prol de outras vidas. No palácio, às vezes o conforto, às vezes as regalias não te fazem crescer, não te fazem desenvolver, mas eu quero te dizer que quando Deus aparece, quando o Senhor aparece nesse deserto, é porque Ele quer colocar fim a um ciclo e Ele quer começar um novo ciclo na sua vida. E nós vemos aqui, irmãos, no verso de número 1, nesse texto, a Bíblia diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Eu quero te dizer, é melhor estar no monte de Deus do que em qualquer outro lugar. Eu não sei se você está no deserto, eu não sei se você está numa situação adversa, mas esteja no monte de Deus. A Bíblia diz que ele estava no deserto, mas estava no monte de Deus. E a Bíblia nos diz que uma sarça se manifestou. E sarça, irmãos, é uma espécie de árvore, é um tipo de árvore que é um espinheiro. Ela é cheia de espinhos, né? E às vezes é mais ou menos assim que acontece com as nossas vidas. Talvez você está num espinheiro, está num deserto e ainda cheio de espinhos, cheio de situações. Não interessa a árvore que você está vendo, não interessa a árvore que você está passando, não interessa o deserto que você está passando. Esteja no monte de Deus, esteja plantado no monte de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai queimar essa situação, vai entrar com fogo nessa situação, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Estou no deserto, mas estou no monte de Deus. Estou no deserto, mas estou glorificando. Estou no deserto, mas estou exaltando. Estou no deserto, mas estou no monte de Deus. O salmista Davi nos diz lá no Salmo de número 27, no verso 4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, para que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Acho que ele estava querendo dizer, uma coisa eu pedi ao Senhor, para que eu esteja no monte de Deus todos os dias da minha vida. Então eu não sei qual é a luta, não sei qual é a situação, mas você que hoje está participando desta palavra, esteja no monte de Deus. Está difícil, a luta está grande, o espinho está furando, mas esteja no monte de Deus, e o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. Talvez você está dizendo, pastor, eu estou no monte de Deus, mas estou no deserto. Mas eu quero te dizer, irmãos, que por trás desse deserto, Deus tem um propósito. Por trás desse deserto, por trás dessa situação, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Por trás desse deserto, Deus vai fazer alguma coisa. Como eu disse a você, é melhor ser pastor no deserto do que ser príncipe no palácio. Você aprende mais como pastor no deserto do que como príncipe no palácio. A Bíblia nos diz, irmãos, no verso de número 2, do texto que nós lemos, que o anjo de Deus se manifestou. A Bíblia diz assim: e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu quero te dizer que o anjo do Senhor
vai se manifestar no meio dessa sarça. O anjo de Deus vai se manifestar no meio desses espinhos. O anjo de Deus vai se manifestar no meio desse deserto. Então, o que eu tenho que fazer? Glorifique a Deus em tudo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo, não é em algumas coisas, não é só quando está dando tudo certo. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o anjo de Deus apareceu no meio da sarça. Irmãos, aí no verso de número 2, o anjo de Deus apareceu no meio da sarça. Deus vai se manifestar no meio dessa luta. Deus vai se manifestar no meio desse problema. Deus vai se manifestar no meio dessa aflição. Deus, quando você acha que não vai aguentar, no meio da coisa, Deus vai se manifestar. Sempre foi assim, irmãos. Jesus estava sempre no centro. Deus estava sempre no centro. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 3, que no centro do jardim havia a árvore do bem e do mal. Era a árvore que não era, porque Jesus falou, no centro, é no meio. A Bíblia nos diz no livro de João 19:18, que quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ele estava no meio de dois malfeitores, um do lado, outro do outro, e Jesus no meio. Jesus quer ser o centro da sua vida. Jesus quer ser o meio da sua história. Jesus quer estar no centro da tua vontade. Jesus quer ser o meio de todas as coisas. Ele vai entrar no meio dessa situação quando você menos espera. A Bíblia nos diz aqui no verso de número 2: e apareceu o anjo no meio de uma sarça. Não se aflige, apenas glorifique a Deus, esteja no centro. Pastor, qual é o lugar mais seguro da terra? Tanta coisa acontecendo, tantas notícias, tantas guerras, tantas batalhas. Qual é o lugar mais seguro da terra, pastor? E eu posso te dizer, o lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Irmãos, talvez você vai dizer para mim assim: pastor, mas a minha situação é muito difícil, praticamente impossível. Praticamente impossível, pastor. Eu quero te dizer, Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o espinho, eu não sei qual é o deserto, eu não sei qual é a luta, mas eu sei que nós servimos a um Deus que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é vencedor, nunca perdeu uma batalha. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, vencedor de todos os exércitos. E a Bíblia nos diz, irmãos, lá no livro de Marcos, capítulo 15, no verso 17, que quando Jesus venceu todas as coisas neste mundo, quando ele estava sendo crucificado, lá no livro, vestiram ele de púrpura e colocaram uma coroa de espinhos. Eu quero te dizer que o diabo não é dono de nada nesse mundo. Ele não é dono do ouro, ele não é dono da prata, nem do espinho ele é dono. Mas existia um símbolo, que o espinho era sinônimo do pecado. Então Jesus estava nos dizendo, me dizendo e te dizendo: eu venci o pecado, eu venci o reino do pecado, e eu já tomei a coroa dele, e eu coloquei na minha cabeça, e o nome dele está sendo glorificado. Ele conquistou por mim e por você, ele venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Então, irmãos, você tem motivos para glorificar, você tem motivos para adorar. Talvez o drogado, o perdido, o falido, o agressivo, o depressivo, Jesus venceu e Ele pode resolver qualquer situação. Não existe nada impossível, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é poderoso em todas as coisas. Ele tomou a coroa do diabo e venceu por mim e por você, e o nome dele foi engrandecido. Se você crê, aplauda o Senhor por esta palavra. A Bíblia diz aqui no verso de número 3,
E Moisés disse o seguinte, Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. A Bíblia diz que Moisés estava, o rebanho estava olhando a sarça, o rebanho olhando para a sarça se queimando, e Moisés olhando para o rebanho. Mas aí ele viu que a sarça não se queimava, não parava de queimar. E ele então teve um impacto do Espírito Santo e ele disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Muitas pessoas ainda não tiveram uma experiência com Deus, porque não se viraram para Deus, não se entregaram para Deus. Para você ter um encontro, você precisa se virar para Deus. Para você ter um encontro pessoal, particular, você precisa se entregar e se virar para Deus. E Deus vai se manifestar, Deus vai falar com você. Encontro é diferente de chamada, irmão. Não, mas o irmão tem chamada. Mas primeiro ele precisa ter encontro. O encontro é no particular. Primeiro Moisés tem um encontro com Deus no particular lá no deserto. Só ele e Deus e ele. E depois ele tem a chamada para guiar o povo, para tirar o povo do Egito. Primeiro Deus quer ter um encontro particular com você. Primeiro Deus quer falar com você no particular. E depois Ele vai te chamar, Ele vai te usar em público. E o nome dEle vai ser glorificado. O nome dEle vai ser exaltado. Então a Bíblia nos diz no verso de número 4, irmãos. Qual que a Bíblia diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Eu quero te dizer que quando Deus viu que ele estava virando, lá no verso 3, que ele estava se virando, a Bíblia diz que Deus bradou diante de Moisés. A Bíblia diz que ele então, vendo aquela sarça, ouvindo aquele fogo que se queimava, ele falou: eu vou me virar. E ele se vira e olha, e a Bíblia diz que Deus, quando vê que ele se virou para Deus, se virou para aquela manifestação espiritual, a Bíblia diz que Deus bradou, Deus se manifestou, Deus chamou ele pelo nome e disse a ele: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Você está pronto para quando Deus te chamar, você disser: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus quer que você se vire e esteja pronto para Ele. Para terminar, irmãos, a Bíblia nos diz, no verso de número 5, a Bíblia nos diz: e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu quero tirar algumas lições aqui. A Bíblia diz no começo do verso 5: e disse: não te chegues para cá. Eu quero te dizer que às vezes o não de Deus evita muita dor na sua vida. Às vezes o não de Deus evita muito sofrimento na sua vida. Às vezes o não de Deus evita muitos desastres na sua vida. Quer ser abençoado por Deus? Aceite os limites de Deus. O não de Deus te evita muitas tragédias. A Bíblia nos diz ainda que Moisés já estava com túnica de pastor. Ele estava com túnica de pastor, com jeito de pastor, estava no deserto como pastor. Mas a Bíblia diz no final do verso 5: não te chegues para cá, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar em que tu está é terra santa. Eu quero te dizer que ele estava com túnica de pastor, mas ainda estava com a sandália do Egito. Ele estava com túnica de homem de Deus, mas ainda estava com sandália do mundo,
sandália do Egito. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Moisés estava escondido no deserto e Deus achou. A sandália estava por baixo da túnica, mas Deus achou. Moisés já estava com túnica de pastor, jeito de pastor, cajado de pastor, no deserto como pastor, cuidando das ovelhas, mas a Bíblia diz que ainda tinha a sandália do Egito. Que após isso, a Bíblia diz que Deus começa um diálogo com ele. A Bíblia diz no verso de número 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E no verso 7, irmãos, a Bíblia diz que nessa situação Deus estava vendo 3 coisas. E talvez nesse deserto que você está passando, nestes espinhos que você está passando, Deus está vendo 3 coisas. Deus estava dizendo no verso 7: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Jesus está vendo as suas aflições. Jesus está contemplando as suas aflições. Deus está contemplando as suas aflições. E Ele diz: eu estou vendo a aflição do meu povo que está no Egito. E tendo ouvido o clamor, Deus está também ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo as suas aflições e Deus está ouvindo as suas orações. Eu tenho ouvido o seu clamor. E Ele diz: por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus está vendo a sua aflição, Deus está ouvindo a sua oração, e Deus está vendo todas as dores que você tem passado, todas as lágrimas que você tem derramado. Deus está contemplando essas 3 coisas. Esse mais um e eu termino. A Bíblia diz no verso de número 8: portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga. Olha como Deus está dizendo: porque eu desci para livrá-los, para fazer você subir daquela terra para uma terra boa. Eu quero te dizer e profetizar que quando Deus descer, você vai subir. Quando Deus descer, você vai subir. E eu quero profetizar que Deus está descendo na sua vida, Deus está descendo nessa situação. Ele já está contemplando a aflição, Ele já está contemplando a oração, Ele já está contemplando as dores. Ele está dizendo: eu vou descer, e quando eu descer, você vai subir. No verso de número 10, a Bíblia diz que Deus fala assim a Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu quero te dizer que Moisés saiu corrido lá do Egito. Teve um problema com o egípcio, saiu corrido, saiu humilhado, saiu perseguido. Mas a Bíblia diz que agora Deus volta com ele, e ele volta exaltado, ele volta engrandecido. Ele volta para aquela mesma terra, agora com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, aquele que pegou a coroa de espinho e falou: está derrotado, eu venci, o nome do Senhor sendo glorificado. Agora você vai lá, eu vou te enviar lá ao Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aonde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Aonde você foi perseguido, Deus vai te exaltar. O nome dele será engrandecido. A Bíblia diz em Isaías 61:7: onde houve vergonha, haverá dupla honra na sua vida. Onde foi a sua vergonha? Foi em algum lugar? Foi em alguma área? Foi na área financeira? Foi na área conjugal? Foi no município tal? Foi no município tal? Onde houve vergonha, haverá dupla honra na sua vida.
mas é tempo de se virar. Esteja no monte de Deus, porque Deus tem um propósito nesse deserto. É melhor ser pastor no deserto do que príncipe no palácio. Se vire para Deus, obedeça a sua palavra, tire a sandália do Egito, tire aquilo que é do mundo, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Deus já tem visto as suas aflições, tem ouvido as suas orações e tem visto as suas dores, e Ele vai te exaltar, Ele vai engrandecer o nome dEle. Onde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. E se você crê nesta palavra, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Foi possível você entender que às vezes vai ser necessário nós mudarmos a nossa visão e até mesmo o nosso entendimento, para que a gente possa verdadeiramente acessar a vontade de Deus. E a palavra de Deus confirma isso. Vamos ler juntos? Romanos, capítulo 12, verso de número 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está dizendo através dessa palavra que nós precisamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. E dessa forma nós vamos poder enxergar a virada que Deus vai dar na sua vida. Então, eu desejo que você tenha uma boa semana, que essa palavra queime no seu coração. E eu te espero aqui. Até a próxima semana.